Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. Fala pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do CMO Summit. Meu nome é Vitor Pajaro e eu faço parte do time de investimentos da Stellar, uma gestora de Venture Capital que procura empresas de early stage que estão em fase de desenvolvimento da sua máquina de vendas e do seu modal de go-to-market. E é por isso que eu estou aqui hoje, para falar sobre como que a AI vai impactar novos modais de go-to-market e os princípios de go-to-market. Passando um pouco pela agenda, a minha ideia aqui hoje é cobrir um pouco de quais são esses princípios relacionados a go-to-market, dar um pouco do contexto de mercado, o que está acontecendo hoje e por que o tema é ainda mais relevante nesse momento, e por fim, qual que é o impacto que go-to-market vai ter, principalmente nesses princípios que a gente conhecia até então. Bom, então, passando pelos princípios, quando a gente olha uma empresa early stage, as empresas tipicamente passam por uma fase de experimentação, em fazer coisas que não escalam. É um momento onde ela tem que testar quais são os principais perfis de clientes, para qual produto, como que ela gera esse lead, como que ela consegue vender esse lead. E passada essa fase de experimentação, ela precisa encontrar um foco, que é a sua Normandia. Esse foco, ela vai permitir com que ela, principalmente, desenvolva o seu modal de distribuição, de go-to-market. E a partir do momento que ele desenvolve esse novo modal, é que ela consegue estar expandindo esse go-to-market para outros perfis, seja de clientes ou geografias. Olhando um pouco para a cabeça do Venture Capital, a gente procura empresas que conseguem chegar a 100 milhões de receita anual de dólares de 0 a 7 anos. E existem múltiplas formas de se fazer uma empresa de 100 milhões de dólares. Você pode ter um cliente que te paga 100 milhões de dólares, ou você pode ter 100 milhões de clientes que te pagam $1 por ano. E o valor que o cliente te paga é muito relevante, porque ele vai determinar qual que é o custo de aquisição que a empresa vai poder estar incorrendo. E, consequentemente, vai determinar quais são os modais disponíveis de geração de demanda, de vendas e também de servir o cliente. Então, não tem como a gente esperar que um cliente que tem um ticket médio muito baixo vai conseguir ser atendido por pessoas que estão fazendo uma prospecção ativa de outbound. Da mesma forma que em empresas grandes não conseguimos esperar que mecanismos de inbound funcionem para essas empresas que possuem, na média, ticket médios maiores. Então, essa é uma imagem de como que tipicamente os times são estruturados quando a gente fala desses diferentes ticket médios. Então, quando a gente olha para um volume de contrato menor, tipicamente você tem um marketing que consegue acompanhar e levar esse cliente até mais longe no funil, tendo tipicamente ou uma empresa de autosserviço ou uma frente onde você tem uma pessoa finalizando essa venda. Quando você tem um ticket médio mais médio, você tem justamente uma divisão de duas etapas, onde existe tipicamente um SDR qualificando a empresa e um vendedor finalizando essa venda. E por fim, em empresas com ticket médios maiores, você tem usualmente uma pessoa fazendo o trabalho de encontrar o lead, educar esse lead, qualificar e, consequentemente, também fazer a venda. Então, essa é um pouco da retratação do impacto de como que times tipicamente são estruturados a partir do ticket médio, que eventualmente desemboca também no custo de aquisição disponível para as empresas estarem adquirindo esse cliente. Agora, passando um pouco pelo momento de mercado. A gente viveu um período de taxa de juros zero, e isso por conta do Covid, que tinha uma demanda extremamente enfraquecida. A gente não teve grandes impactos em termos de inflação. Só que em 2022, com os choques da cadeia produtiva e também com o começo de guerras, como por exemplo da Ucrânia, isso ocasionou um aumento da inflação, que saiu de cerca de 2% para 6%. E o Banco Central ele tem um mandato de justamente controlar essa inflação para que não se tenha uma depreciação tão grande da moeda dos países. E a forma que o Banco Central tem de controlar justamente essa inflação é de reduzir a liquidez existente no mercado através das taxas de juros. Então a gente saiu de um ambiente onde se tinha uma taxa de juros próxima de zero para uma taxa de juros próxima de 5%. E o principal impacto disso é que o mercado passou a recompensar muito mais a eficiência
do que o crescimento em si. Então, se em 2021 o crescimento tinha um peso em como o mercado valorizava as empresas de 4 a 5 vezes maior do que a eficiência, hoje, em 2022, 2023 e 2024, a eficiência passou a ser mais predominante e ser melhor recompensada pelos mercados. E como as empresas, boa parte dos seus custos e despesas são justamente pessoas, a gente viu uma onda massiva de redução de time durante esse período, onde no final de 22 e início de 23 houveram mais de 500 mil pessoas sendo demitidas nesse período. E, consequentemente, também houve um impacto e melhoria de margem dessas empresas, que saíram de margens próximas de 5% para margens operacionais na casa dos 15%. E, consequentemente, impactando também a velocidade de crescimento dessas empresas, que saíram de uma faixa média de crescimento de 30% para um crescimento médio de 10% a 15%. E quando a gente olha o porquê que esse crescimento especificamente diminuiu, se dá muito por conta da diminuição do orçamento das empresas. Então, a contratação de novas ferramentas também ficou mais complicado porque o orçamento estava mais apertado. Então, mais de 50% das empresas de diferentes tipos de tamanho de contratos, de tickets médios, perceberam um aumento no ciclo de vendas. E, consequentemente, também um aumento no tempo que se demora para poder pagar o custo de aquisição dos seus clientes. Só que uma variação no meio disso tudo, uma exceção, é justamente o impacto que a AI tem tido no mercado, onde hoje empresas que têm um componente, seja na operação, seja no produto de AI, tipicamente carregam um prêmio de 2 vezes pelo mercado. E a pergunta que fica é, por que a AI está impactando tanto, dado que a bola da vez é justamente a eficiência? Antes da gente passar para como que está impactando diretamente go-to-market, eu queria falar que AI não é nada novo. Então, desde a década de 50, as pessoas trabalham com modelos preditivos. A única diferença é que em 2022, com o surgimento do ChatGPT, é que ele trouxe justamente a AI generativa, ou seja, a capacidade de ter uma conversa via textos, imagens, vídeos, e essa geração acontecer através de plataformas conversacionais. E isso permitiu com que as pessoas tangibilizassem boa parte dos impactos que a AI possui, destravando uma parte relevante das possibilidades, e o imaginário coletivo das pessoas, o que seria possível fazer a partir disso. Também teve uma mudança uma evolução de como que essa tecnologia hoje consegue destravar novas frentes. Então, no passado, a gente tinha uma tecnologia que ainda era muito fraca. Hoje, a gente já tem uma tecnologia que é muito próxima, em termos de capacidade, de um ser humano. Então, não é muito difícil pensar para onde que a gente está indo. E também acho que vale a menção que, como hoje a gente já tem um nível de sofisticação de tecnologia e acesso, tanto possibilitado pela internet, quanto pela distribuição de smartphones, a forma como o ChatGPT atingiu os usuários foi muito maior do que o que a gente já tinha visto antes. Então, atingindo cerca de 100 milhões de pessoas em menos de 8 semanas. Mas o que muda no meio disso tudo quando a gente fala de AI generativa? Existe uma mudança na infraestrutura de como as empresas estão estruturadas. Nos últimos 20, 30 anos, boa parte das empresas foram construídas em cima de bases de dados estruturados, que são basicamente dados de Excel. Então, imagina um dado que está estruturado em colunas e linhas e consegue absorver principalmente texto. Esses dados são só a pontinha do iceberg quando a gente pensa no mundo atual, porque existe um universo de dados não estruturados, ou seja, dados de imagens, vídeos, áudios, que são justamente os tipos de dados que a AI generativa trabalha, que hoje não são contemplados. E abre uma pletora de possibilidades que vai ser possível a partir dessa mudança de arquitetura dos sistemas. Então, hoje, boa parte das empresas já começam com essa arquitetura e, ao mesmo tempo, as empresas de AI vêm se aproveitando de conseguir absorver e trabalhar com esses dados não estruturados.
Então, para passar alguns exemplos aqui do que é possível com justamente essa AI generativa, falando de go-to-market, um primeiro exemplo é justamente na construção de campanhas e ativos, tanto internos quanto também para os clientes. O custo de produção dessas campanhas e ativos vai ser reduzido drasticamente e vai ser permitido também fazê-lo com equipes internas, sem a necessidade de agências e outros prestadores de serviços. Mas o real impacto que isso tudo vai permitir é justamente na hiperpersonalização das campanhas para os usuários. Então, a capacidade de segmentação e targeting baseado na demografia dos seus clientes vai ser muito maior, conseguindo entregar um conteúdo muito mais específico para aquele cliente, ao invés de ter uma generalização de um conteúdo para diversas demografias. Quando a gente olha para o impacto disso dentro dos princípios de go-to-market, isso vem principalmente através de você conseguir trazer uma estrutura muito mais dedicada para fazer, por exemplo, um ABM, que é uma caça de arpão, ou vendas mais segmentadas para empresas que possuem um ticket médio menor. Então, essa hipersegmentação, ela possibilita com que seja esse tipo de especialização que antes só era permitido por empresas que tinham contratos com ticket médios maiores, agora também venha para empresas que estão com um ticket médio menor. Quando a gente olha a forma como os clientes se educam, nos últimos 25, 30 anos houve uma evolução bastante drástica também. No começo da internet, a gente tinha, por exemplo, o Yahoo e outros mecanismos de buscas que faziam justamente as suas propagandas na primeira página inicial, sem nenhum tipo de conhecimento de quem era a pessoa que estava acessando esse conteúdo. Até que o Google falou, putz, acho que eu consigo fazer uma experiência melhor e ter uma limpeza nessa tela para que eu foco no usuário e ele, consequentemente, consiga encontrar aquilo que ele procura sem que necessariamente tenha uma imagem muito poluída. Então, essa redução na fricção e na poluição visual trouxe um aumento de uso e, consequentemente, também uma maior adoção da ferramenta. Só que, com o passar do tempo, a gente também percebeu que hoje as buscas no próprio Google também trazem um número de propagandas muito grande. E quando você clica em algum link, você ainda tem que estar garimpando para encontrar a informação que você de fato procura. E o que a AI generativa agora vai possibilitar é justamente que o que você procura aconteça através de uma troca de algo conversacional. Ou seja, ao invés de você fazer uma busca e ter que passar por algumas propagandas e ainda ter que garimpar essa informação, você hoje consegue fazer isso através de uma conversa com uma AI. E isso vai mudar, principalmente, a forma como as pessoas se educam nos produtos. Então, hoje, o que a gente conhece de SEO também vai mudar drasticamente. Ao invés de ter um posicionamento e um ranqueamento melhor nos links azuis, hoje e no futuro próximo, as empresas vão precisar estar entendendo quais são os modelos, os LLMs, os quais os seus usuários utilizam e também onde que esses modelos estão sendo treinados. Então, por exemplo, se o seu cliente utiliza um modelo do Google, que é treinado hoje, em partes, através do Reddit, você tem que garantir que a sua empresa vai ter seus conteúdos e informações fidedignas sobre o seu produto e empresa dentro dessas fontes. Essa forma de como os usuários se educam vai trazer uma possibilidade de como o inbound é feito também, principalmente para empresas maiores, que tipicamente é uma metodologia que as pessoas acreditam que não funciona. Então, isso vai ter uma democratização do inbound para empresas que possuem um ticket médio maior, para empresas do enterprise. Só que o santo graal, quando a gente olha para AI, é justamente a construção de agentes. Agentes a gente pode imaginar que são pessoas que vão estar desempenhando algum papel ou alguma função, seja de um designer, seja de um product manager, seja de um engenheiro. E a AI ela vai conseguir ter agentes que validam também o trabalho de outros agentes, acelerando a capacidade de treinamento e também de busca por eficiências. E um dos principais casos de uso, quando a gente para pensar em agentes, são a construção de agentes que vão fazer prospecção de clientes, que vão qualificar e que vão vender também para esses clientes. Esses agentes, por já serem construídos ativos dentro dessa nova arquitetura, vai permitir uma conexão
automática já com sistemas de registro, possivelmente se tornando o próprio sistema de registro, ou melhor, o CRM, já trazendo as informações do que o cliente trouxe para ele, computando esses dados, entendendo o que é melhor, tá respondendo, perguntando ou escrevendo como follow-up e provendo de informações. E, obviamente, fechando, né, e facilitando as vendas através desses dispositivos. Os agentes, eles não vão servir somente para você fazer a venda e um contato humano com outros compradores, mas também vão possibilitar com que você preencha, por exemplo, RFPs que fazem parte de um processo de vendas mais complexos e, tipicamente, são atividades mais administrativas e manuais que as pessoas incorrem bastante tempo fazendo. E o principal impacto disso tudo é justamente a democratização dessa prospecção ativa para empresas que possuem um ticket que tipicamente eram servidos ou pelo autosserviço ou por um nível de vendas muito mais transacional. Aqui no Brasil, especificamente, a gente acredita que isso vai ter um impacto ainda maior. Porque quando a gente fala de uma vendas autosserviço, o brasileiro ele consome ferramentas estrangeiras que são de autosserviço ou de PLG, mas o Brasil em si ainda não conseguiu desenvolver várias dessas ferramentas que pudessem ser vendidas de maneira de autosserviço. A nossa hipótese é que o brasileiro, de maneira geral, gosta desse contato humano. E como os agentes vão ser muito próximos desses contatos humanos, muitas vezes a gente não consegue nem distinguir, hoje a gente já não consegue distinguir, no futuro então vai ficar ainda mais difícil do que é um humano e do que é justamente uma inteligência artificial. A gente acredita que isso vai possibilitar com que um mercado muito grande seja destravado. Porque quando a gente para pensar hoje no Brasil, são mais de 220 milhões de pessoas, onde mais de 80% dessa população é uma população carente, então é uma questão de acessibilidade, e ao mesmo tempo é um país com mais de 20 milhões de pequenas e médias empresas, das quais mais de 80% também 20 milhões de CNPJs, dos quais mais de 80% também são pequenas e médias empresas. Então, esse novo modal de agentes vai conseguir destravar justamente o acesso a toda essa população, que é justamente o arroz com feijão brasileiro, trazendo um aspecto de prospecção que antes só servia para tickets médios e grandes, para empresas que eventualmente só conseguiriam pagar tickets médios menores. E esses agentes também vão impactar na forma como o suporte e o atendimento ao cliente é feito. Hoje, a gente já tem exemplos como, por exemplo, da Klarna, onde a sua própria inteligência artificial conseguiu substituir um trabalho de 700 agentes, cobrindo cerca de 2/3 das conversas e tickets abertos para os clientes. Isso trouxe um impacto de uma semana para outra de $40 milhões de resultado de bottom line, sem que tivesse um impacto na qualidade percebida pelos clientes, na diferença entre os agentes e um ser humano desempenhando essas atividades. Esse aumento na qualidade de atendimento ao cliente vai permitir com que esse atendimento de volume vá tanto para clientes que possuem um ticket médio baixo, que antes só era possibilitado um atendimento via helpdesks e até mesmo atendimento via comunidades, como perguntas frequentes e soluções do tipo, como também para empresas com um ticket médio maior, dado o aumento de qualidade e também um nível de sofisticação, onde esses agentes também poderão ter um conhecimento técnico sobre o produto e auxiliar os clientes que têm uma oferta um pouco mais complexa com as suas dúvidas. E também vai ter um impacto relevante na forma como a segmentação no atendimento para os clientes são feitas. Essa segmentação oferece um custo de servir para as empresas maior, porque você precisa de pessoas especializadas para partes específicas de produto ou segmentos do mercado. No futuro, essas pessoas poderão atender também empresas que possuem um ticket médio menor, ainda que também o que essa pessoa vai fazer em um agente ainda permanece ambíguo e ainda tem espaço para bastante dúvida. Uma coisa que também vai mudar bastante é a forma como a gente metrifica e quantifica branding. Hoje, boa parte das empresas fazem isso através de serviços. Contratam alguma agência ou alguma empresa grande para poder fazer pesquisas qualitativas que eventualmente são quantificadas. Isso é sempre estar atuando em branding, olhando para o retrovisor, sem conseguir entender os melhores canais e eventualmente tomar as melhores decisões de alocação de verba.
A mudança do branding para focar justamente no retorno do investimento que está sendo feito passa por uma mudança onde as reuniões relacionadas e comitês de branding deixam de ser reuniões que trazem prints de comentários de clientes nas redes para trazer os números e o impacto que o toque da marca da empresa nos seus clientes teve até mesmo antes dele aparecer como um lead para você. A gente tem uma empresa aqui no Brasil chamada Purple Metrics, que vale ficar de olho, que vai estar lançando justamente esse produto no próximo mês, e eu recomendo fortemente estar acompanhando o trabalho da empresa e da Guta, que é a fundadora da companhia. E por fim, a gente tem uma mudança drástica no que tange precificação dos produtos. No começo da era de software, boa parte dos produtos eram precificados através da quantidade de usuários dentro da plataforma, da quantidade de licenças que aquela empresa poderia estar utilizando. Nos últimos 10 anos, essa precificação ela evoluiu para estar baseada no volume de uso. Ou seja, se a gente pensa no Slack, uma plataforma de comunicação, a empresa pode ter 100 licenças que ela poderia estar utilizando, mas somente 80 desses clientes estariam utilizando de fato, seriam usuários ativos. A diferença da precificação baseada no uso é que seria cobrado somente esses 80, ou seja, somente essas 80 pessoas que estão utilizando de fato a ferramenta. Esse modelo, por si só, hoje já é adotado por mais de 50% das empresas. E o seu principal impacto é que na retenção e expansão de ticket médio das empresas, a gente tem um impacto de 3 vezes esse resultado em relação à retenção e expansão de ticket médio, quando comparado com modelos de pricing tradicional baseado no usuário. Só que ainda tem mais um ponto que agora, justamente nessa fase de busca por eficiência, que o modelo de uso não é o suficiente. Ele ainda não está extremamente conectado com o resultado. Então, quando a gente para pensar no custo que uma empresa tem para poder fazer um atendimento ao cliente, você tem um custo do humano e você tem um custo do software. E, tipicamente, esses softwares são cobrados ou no número de mensagens ou no número de usuários. Isso não necessariamente conecta com o impacto e resultado que essa ferramenta está trazendo. Então, existe hoje uma nova modalidade de precificação que é dito para vender o trabalho e não o software, ou seja, vender o resultado. E a partir do momento que se tem uma venda desse resultado, existe uma imprevisibilidade do que vai ser o custo dessa ferramenta, mas pela ferramenta estar muito mais próxima do resultado da empresa esperado, existe o conforto da empresa estar assumindo esse risco e estar, obviamente, conectando com os seus resultados procurados. Então, essa é uma nova tendência também de precificação e que a gente espera que boa parte das empresas que estão surgindo hoje vão capitalizar em cima desse novo modelo e, consequentemente, também vão se beneficiar da sua capacidade de retenção e também captura de valor através de expansão de ticket. Bom, finalizando por aqui, queria deixar um mapa das principais ferramentas que estão sendo construídas, principalmente lá fora, relacionadas a go-to-market. Nos últimos 18 meses, o mercado de venture capital colocou mais de 50 bilhões de dólares no mundo de AI, sendo que destes, cerca de 12 bilhões de dólares foram feitos para ferramentas que estão com foco em mudar a forma como go-to-market e distribuição é feita. Hoje, as startups ou os insurgentes têm um benefício muito grande de estarem começando já com uma arquitetura que consiga absorver justamente essas ferramentas. E ao utilizar essas ferramentas, eles possuem uma vantagem também, que é justamente conseguir encontrar a distribuição antes do incumbente ou da grande empresa conseguir encontrar e chegar na inovação. E é o nosso papel como investidores e venture capitalists de justamente auxiliar essas empresas, essas startups, a chegarem lá mais rápido. Bom, se você ficou com alguma curiosidade ou alguma dúvida, deixe o meu e-mail aqui abaixo. Também, caso você esteja pensando em empreender ou curioso no mundo de AI, eu fico à disposição. É isso. Muito obrigado.